Olá, cubonautas de todo o cosmo, aqui é o Marcelo Zeller e hoje vou estar mostrando para vocês o Hobbit. Esse jogo de tabuleiro foi produzido pela Devir aqui no Brasil e foi criado pelo Knizia, é um famoso criador de jogos renomado em todo o mundo. E nesse jogo seremos os anões, que estaremos ajudando Bilbo Bolseiro, desde o condado, passando por todas as suas aventuras, batalhas, até chegar na Montanha Solitária, onde repousa Smaug, o dragão, e repousa sobre todo o tesouro dos anões. Esse jogo de tabuleiro, Hobbit, é baseado no livro. E em toda essa aventura do Bilbo, seremos os anões. E esses anões, durante toda a aventura, vai enfrentando desafios e cada personagem, cada anão desse vai ter uma fichinha igual essa. E a gente vai ganhando poderes, recursos, que vai nos fortalecer para cada uma das aventuras aqui, cada uma das batalhas que enfrentaremos, até chegar no Smaug. Mas, no jogo, cada vez que a gente perde um desafio, ou a gente recusa a enfrentá-lo e passa para outro jogador, o Smaug vai se aproximando cada vez mais pelo caminho até a cidade do lago, onde todos os jogadores perdem, se isso acontecer. Agora um ponto que eu tenho que destacar nesse jogo é a parte da arte. É um jogo belíssimo, você vê que ele foi feito com cuidado mesmo. As ilustrações, o detalhe de cada miniatura, de cada carta, texto, você vê a caixa. É um jogo bonito, você vê que é rico em detalhes, foi feito com muito capricho mesmo. E também é um jogo bem divertido, é um jogo para 2 a 5 jogadores. Na média de 1 hora cada partida, e você vê que é um jogo que você pode jogar com a família, não tem problema de nada. Falei um pouquinho do jogo, agora eu vou estar mostrando um pouquinho mais de detalhe as regras para vocês. Explicando um pouquinho da regra do jogo, cada personagem vai ter uma fichazinha dessa aqui. Nela a gente mostra os 3 atributos que vão ser usados no jogo. O primeiro, que é a iniciativa, astúcia e força. E cada vez que passar em cada uma dessas casinhas aqui, vai ganhando, por exemplo, aqui são 2 mãos, então o jogador que cair nessa casinha ganha 2 de força. Aqui ganha 1 de astúcia, aqui 2 de iniciativa, e esse último aqui são as provisões, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Como que funciona o jogo? O jogo, ele é dividido em 2 fases. A primeira que é a fase de eventos e a segunda que é a fase de aventura. A fase de eventos é todo o caminho que eles vão percorrer até chegar aqui, que é a fase da aventura. Durante essa fase de eventos, podem surgir 3 tipos de carta. Essa aqui, por exemplo, é uma carta de dom, que quando é tirada, os jogadores têm direito de escolher. No caso dessa carta específica, eles podem escolher 1 de iniciativa, 1 de astúcia, 1 de força ou duas provisões. Ele pode também estar tirando uma carta de habilidade, como essa aqui. Essa habilidade, para quem possui essa carta, ela tem o efeito de duplicar um dado. Se você tirar um item no dado e necessitar mais daquele item, você pode usar essa carta e ela duplica o efeito. Mas isso tem efeitos variados durante todo o jogo. E no caso dessa específica, ela duplica o efeito de um dado. E a terceira é a nossa carta de viagem. A carta de viagem, ela é onde os personagens vão estar andando no tabuleiro. Então vou mostrar como que isso é feito. Os jogadores vão estar recebendo várias dessas cartas aqui durante o jogo. Cada carta dessa de anão, que varia de 1 a 60, ela tem vários números. 11, 2, 30, de 1 a 60. Como eu disse, né, na carta de viagem, cada jogador vai colocar de forma escondida, cada jogador vai pôr uma carta. O jogador que colocar a carta de menor valor, no caso aqui o 2, ele vai estar
sendo o primeiro jogador. O que colocou o 11 será o segundo. Então o primeiro jogador, andando uma casinha aqui com o Bilbo, ele vai estar ganhando 2 provisões, e o segundo jogador vai estar ganhando 2 de força, mudando aqui nesses atributos na ficha dele. E o outro vai estar ganhando 2 provisões. E isso é uma estratégia do jogo, porque você vai definindo o que você quer, o que você precisa mais. Se você está precisando mais de astúcia, então você vai pôr a menor para ser o primeiro. Se você está precisando de iniciativa, então você põe uma carta maior para você estar ficando em segundo. E isso depende do número de jogadores. Pode ser que você esteja jogando com 4 jogadores, então cada vez o Bilbo vai estar andando 4 casas e assim por diante. Depois que o Bilbo vai andando todo isso aqui, todo esse caminho, e os jogadores vão ganhando esses itens, nesses casos aqui, por exemplo, ele perde algum atributo, ele vai seguindo toda essa trajetória até que chegue aqui. Aí quando ele chega aqui, a gente passa para a fase da aventura. Na aventura, aí é tirado desse baralho aqui. Temos 4 pontos durante o jogo. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto, que é o Smaug. No primeiro, vou tirar aqui por exemplo, essa carta aqui, e é muito legal falar que você lê toda a história, porque é um jogo muito bem escrito, conta vários detalhes e tem textos muito legais. Nessa carta de aventura, ela indica, né, lutar contra a horda de goblins. Como que a gente vai lutar contra essa horda? O jogador, para ganhar esse desafio, ele tem que tirar 1 escudo e 4 machados. Se ele conseguir fazer isso com os dados, ele vai ganhar 2 tesouros. Esse tesouro é para ele individual. Ele pode achar que não vai ter os pontos suficientes e passar para o próximo jogador essa carta, esse desafio. Esse desafio, o jogador ele vai jogar 5 dados e cada um vai ter um desenho. Por exemplo, ele necessita de 4 machados. Por coincidência aqui eu já conseguiria, porque eu tenho 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Esses 4 já é suficiente para o meu desafio. Eu precisaria de um escudo, que eu também tirei aqui. Então eu já consegui resolver esse desafio. E o que entra essa tabela? Por que é tão importante você estar evoluindo? Porque aqui do ladinho mostra, por exemplo, quando o nível de iniciativa está nesse ponto, você tem direito a um escudo. Então mesmo que eu não tivesse tirado nenhum escudo, eu já teria um garantido. A mesma coisa com o machado. Cada nível que eu vou tendo machados extras, que variam de 1 a 4, que já me garantem aqui, mesmo que eu não tire nos dados, eu tenho já garantido aqui. Então é uma somatória dos dois. A única diferença é no caso da astúcia. O que ela te permite? Ela te permite rerolar um número de dados que você tem aqui no lado, que varia de 1 a 5. Aqui no máximo 5, e você já começa com 1. Se por acaso eu tivesse tirado os 4 machados, mas não tivesse tirado nenhum escudo, eu, com a astúcia que eu tenho aqui, eu teria direito a rerolar um dado, que acaba não conseguindo também tirar esse último escudo. Se você, como eu tinha conseguido tirar dos 2, eu venci o desafio, eu ganharia 2 tesouros. E eles ficam comigo, e durante todo o jogo eu vou guardando esses tesouros. Vamos dizer que os dados tivessem caído assim, eu não teria conseguido resolver esse desafio. Então, perdendo, eu venho aqui e pego um tile, né? E esses tiles, eles têm as penalidades que acontecem. No caso, eu perderia 4 de provisões. Das minhas provisões, eu perderia 4. E esse outro símbolo mostra que o Smaug andaria uma casa. O Smaug estaria andando uma casa nessa direção. E se ele, como eu
tinha falado, ele vai andando em todas essas casas. E se ele chegar até essa casa aqui e acontecer perder mais um desafio, ele entra na Cidade do Lago. Aí que tá a parte do coletivo do jogo, que todo mundo perderia. O que pode acontecer também é ele ir andando um pouco e os jogadores encontrarem ele no caminho. Então a batalha vai acontecer onde ele estiver. Se ele não andar nenhuma, a batalha acontece aqui. Agora, uma coisa importante no jogo: quando o jogador chega nessa fase de aventura aqui, ele ganha 2 provisões, e nas outras também. Só no Smaug que ganha 3, se conseguir chegar. E os jogadores, cada um começa com 5 cartas de anão e 3 provisões. As cartas de anão, elas servem para estar utilizando e decidindo qual vai ser a sequência aqui e cada atributo que cada anão vai ganhando. E quando aparece uma carta de habilidade, como eu tinha mostrado essa daqui. Para ganhar ela, por exemplo, cada jogador vai esconder uma carta de anão e quem tiver a carta com valor mais baixo ganha essa habilidade, que é uma carta que fica guardada com ele. Quando ele usar, ele vai usufruir do efeito dela e ele gasta, ele perde a carta. E quando chegamos aqui na parte da aventura, aí o que é utilizado são os dados e também as provisões. Vamos pegar aqui um outro desafio, por exemplo esse. Nesse desafio temos: o jogador precisa tirar um escudo, 5 machados e 2 provisões. Qual é a vantagem? Se você tem bastante provisões guardadas e caso não tire no dado, você pode usar para pagar, por exemplo, essas 2 provisões. Se eu não tirei nenhuma no dado, eu posso utilizar das 2 para estar pagando isso aqui. O que já facilita, porque você só vai precisar de 5 machados e um escudo. E vendo os atributos aqui, fica mais fácil ou não. Porque se você tem já um escudo garantido e 2 machados, por exemplo, fica bem mais fácil de você conseguir resolver. Entre essas aventuras, os jogadores podem cair nessa casinha aqui, que o jogador perde um de astúcia, mas ele ganha ou um anel. O jogador que tiver em posse desse anel, ele pode, no final de uma rerolagem, depois que ele já jogou o número de dados da sua astúcia, não tem mais o que fazer, ele pode pegar um dado e escolher a face que ele quer pôr. Esse é o poder do anel. Esse foi o Hobbit, espero que tenham gostado. É um jogo bem divertido, é bem tranquilo, as regras não são difíceis e para quem ficou com dúvida das regras ou algum outro detalhe, a gente vai estar colocando um gameplay. Aí vocês vão estar vendo isso aqui na prática, como funciona, vendo as regras, o jogo sendo jogado mesmo, para acabar com essas dúvidas. Obrigado e não se esqueçam de se inscrever no canal, vai acompanhar os outros vídeos, outros jogos e valeu!